Você já conseguiu entender como funciona esse orçamento secreto do governo Bolsonaro e o que ele, na verdade, quer dizer? Se é ilegal ou não o que está acontecendo? Acompanhe comigo o raciocínio nesse vídeo, onde eu vou explicar em detalhes como funciona o orçamento e por que pode estar acontecendo um caso de corrupção dentro do Orçamento Geral da União, justamente no governo Bolsonaro, e esse esquema de corrupção, ele seria responsável por várias coisas, inclusive pela eleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, porque a primeira denúncia feita pelo jornal O Estado de São Paulo foi justamente nesse sentido. E eu tenho aqui para mostrar para vocês essa denúncia. Ela foi feita originalmente por uma reportagem investigativa do jornal Estado de São Paulo. E agora a novidade é que a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, a ministra lá, aquela loira, ela decidiu que o orçamento tem que ficar suspenso, a execução do orçamento, no que diz respeito às emendas do relator, com a rubrica RP9. RP9 é a rubrica na contabilidade pública da União, que designa as despesas que serão realizadas no Orçamento Geral da União, ou seja, no dinheiro que nós pagamos de impostos, e que são decididas, esses gastos, pelo relator do orçamento. E onde é que está aí o problema? Porque se as emendas estão sendo destinadas pelo relator, não há crime. O problema é que a denúncia dá conta de que essas emendas, elas aumentaram mais de 500%. O Tribunal de Contas da União detectou no orçamento um aumento de mais de 500% dessas emendas do relator. Essas emendas do relator, elas originalmente eram feitas apenas para correções no orçamento. Mas uma resolução possibilitou que essas emendas possam servir, as emendas do relator, possam servir praticamente para qualquer coisa. E aí, qual foi o esquema montado? Qual seria o esquema montado? Primeiro, essas emendas do relator, elas não são discriminadas. Elas não têm o nome do parlamentar que solicitou a emenda, a entidade, prefeitura, uma empresa, um organismo qualquer, um governo do estado, que vai receber os recursos da União para executar determinada obra. Então, não há transparência no processo, porque nas emendas individuais, nas emendas feitas pela bancada estadual, nas emendas de comissão, todas esse tipo de emenda parlamentar passa por um processo de transparência pública. Fica tudo registrado nos sistemas de transparência pública. Então, se o parlamentar faz uma determinada emenda individual, se sabe para onde ele destinou os recursos, o que foi construído, e tudo isso é acompanhado pelos órgãos de controle do governo para garantir que aquele dinheiro foi bem gasto, né? Foram seguidos padrões de excelência governamental no que diz respeito ao gasto daquele dinheiro. Então, aonde está aí o esquema? O esquema está de que nessas emendas de relator, os parlamentares eles não aparecem. E aí o que ficou acordado foi o seguinte, que os parlamentares que são do governo, ou que votam com o governo, eles são contemplados com projetos e liberação de emendas para os seus estados ou para onde eles quiserem indicar.
Alguns parlamentares, segundo as reportagens do Estadão, teriam destinado inclusive emendas para estados que não são o que ele foi eleito. Então repare, contraria inclusive o interesse do eleitor. E aí onde estaria a explicação, a mágica do governo Bolsonaro para ter o apoio dos parlamentares do Centrão? Porque não se trata aí de um apoio ao governo ideológico, né? Porque o governo tem projetos, tem ideias, não. É um apoio em troca das emendas parlamentares. E isso teria ocorrido tanto para eleger o presidente da Câmara, Arthur Lira, desde então, como agora para votar a PEC dos precatórios, que é uma proposta de emenda constitucional que na prática autoriza o governo a gastar muito mais do que pode e acima do teto orçamentário. Ou seja, o governo vai poder estourar o teto fiscal. E essa PEC dos precatórios, além de autorizar o governo a gastar mais, ela também abre espaço para que haja mais emendas desse tipo, as emendas do relator, as emendas que são realizadas pelo relator e que são secretas, porque não aparecem nos sistemas de transparência pública. E aí onde está o pulo do gato, né, para onde estaria, porque nada disso está devidamente provado. Aí onde está o problema que criado pela ministra Rosa Weber, que está sendo, enquanto você está vendo esse vídeo, esse vídeo está sendo publicado nesta terça-feira, dia 9, e enquanto você está vendo esse vídeo, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal está analisando se a decisão da ministra Rosa Weber vai valer ou não. Porque a decisão dela foi a seguinte: primeiro, todas essas emendas que foram feitas ao orçamento da União pelo relator, elas têm que ser discriminadas. Tem que colocar para onde foi o dinheiro, qual foi o parlamentar que pediu a emenda, para onde foi o recurso, com que foi gasto. Ela exige que isso seja feito nos próximos 30 dias, seguindo inclusive uma recomendação do Tribunal de Contas da União. Além disso, a ministra estabelece que a partir de agora não seja mais feito um orçamento secreto, que as emendas do relator, como todas as outras emendas parlamentares, elas sigam os parâmetros de publicidade, de impessoalidade, os parâmetros republicanos que são ditados, estabelecidos pela Constituição Federal da República Brasileira. E ela também determina que, além de ser feita essa publicidade, que não seja mais feito assim, né, que se apure, que se investigue se essas emendas foram utilizadas como uma moeda de troca do Executivo com o Legislativo em troca de apoio político, porque isso não resta devidamente provado. Por isso que é uma decisão liminar, e aí ficam suspensas essas emendas da RP9, as emendas do relator, até que o mérito desse caso seja julgado. Porque o que os ministros vão decidir agora, estão decidindo, né, no plenário virtual do STF, não é se isso está certo ou se está errado, não está decidindo o mérito. A decisão, ela é uma decisão liminar que suspende a execução orçamentária das emendas à IP9 e determina a publicidade das emendas já pagas. Mas o mérito da questão ainda vai ser julgado
posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, com todos os seus ministros, e não no plenário virtual, mas no plenário presencial. Esse mérito aí vai ser julgado posteriormente. A liminar da Rosa Weber tem que passar pelo crivo do plenário virtual entre a terça e a quarta-feira. Fica disponível para os ministros depositarem os seus votos. Há uma expectativa de que seja aceita a liminar determinada, a decisão liminar seja referendada pelos demais ministros. Mas isso ainda vai depender de muitos fatores, porque tanto os parlamentares interessados como o governo federal, além dos presidentes, o presidente Arthur Lira da Câmara e o vice-presidente do Senado, em exercício da presidência, Veneziano Vital do Rego, que é aqui da Paraíba, se encontraram com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, justamente para debater essa questão, porque os parlamentares entendem que está havendo uma ingerência do STF no parlamento. É sempre essa mesma ladainha. A questão é que o Supremo Tribunal Federal, ele não exerce um controle sobre os poderes, ele exerce um controle sobre a constitucionalidade das decisões tomadas por esses poderes. E quando esses poderes tomam decisões que entram em confronto com os princípios constitucionais e republicanos, como é o caso dessa, ou aparentemente é o caso dessa RP9, as coisas precisam ser equalizadas e é preciso dar a todo gasto público ampla transparência. Esconder esse gasto público é uma artimanha, é um artifício utilizado pelo governo para comprar a sua base parlamentar, que é uma base inclusive instável. O governo tem uns parlamentares que são fiéis, mas tem uma parte desses parlamentares que votam com o governo que o voto é pré-pago. Ele só vota se determinado pedido for aceito, se for contemplado com alguma coisa do governo. Então o governo vai negociando a cada projeto, a cada polêmica que propõe, negocia a compra desse parlamentar e aí vai liberando as emendas que esse parlamentar quer para os lugares que ele deseja. Essa é a denúncia, não se sabe se é exatamente isso que está acontecendo, é isso que o Supremo Tribunal Federal vai apurar, né, através de uma investigação, mas o governo nega tudo isso. O presidente da República disse que a Rosa Weber está exagerando. É possível que ela esteja exagerando, mas eu li o voto dela e a decisão liminar está consubstanciada, porque realmente ninguém sabe, ninguém viu para onde está indo esse dinheiro do orçamento que é destinado por decisão do relator do orçamento e aparentemente existem documentos que comprovam, há evidências que comprovam a existência desse orçamento secreto. A investigação precisa concluir, né, se há culpa, se há realmente uma organização criminosa, política, por trás da liberação dessas emendas, comprando parlamentares. É algo difícil de provar e aí onde está, na meu ver, a dificuldade da ministra Rosa Weber de botar essa questão para frente, que foi provocada, a ministra, pelo PSOL, pelo Partido Socialista Brasileiro e pelo Partido Cidadania, por esses três partidos que entraram com a ação de descumprimento de preceito fundamental e a ação direta de inconstitucionalidade contra essa metodologia de distribuição do orçamento que foi criada aparentemente para eleger o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, e o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e estaria servindo como um caminho aí para que o governo pagasse pelo voto e pelo apoio dos parlamentares que votam com os projetos do governo, que votam com os projetos da base. Se isso for verdade, é preciso que seja provado
por enquanto há uma suspeita com indícios e documentos que comprovariam essa hipótese. Era o que eu tinha para hoje, a gente vai continuar acompanhando isso. Se você quiser saber demais sobre isso, sobre outras notícias, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse conteúdo, curta esse conteúdo, para que o YouTube também esteja te recomendando vídeos como esse que eu produzo diariamente. Um grande abraço para vocês e até a próxima.